A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Fala pessoal, tudo bom? É bom estar aqui de novo, continuando a semana de marketing e vendas da Clint Digital. Nesse papo de agora, a gente vai falar sobre como usar a mídia paga para alavancar o e-commerce. E para bater esse papo comigo está o Josafá Hold. Ele é CEO da Running Digital. O Josafá ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem MBA em marketing digital e trabalha com marketing há mais de 10 anos. Passou por empresas de diferentes segmentos e hoje está na frente da Running Digital. Então, podem ter certeza que a gente está aqui com um cara que ele realmente sabe sobre marketing digital, sabe o que vai estar falando para a gente e com certeza vai conseguir agregar bastante aí na nossa conversa na semana de transformação, na semana do marketing e vendas da Clint Digital. Josafá, é um prazer ter você aqui com a gente. Queria que você apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua experiência com marketing digital e como CEO da Running Digital. Obrigado, Felipe, pela apresentação. É um prazer estar aqui de novo, participando mais uma vez desse evento, né, que é super consolidado, referência. Então, é um prazer compartilhar com todo mundo hoje algumas ideias, insights e algumas questões importantes sobre mídia paga. Como você falou, então, eu venho trabalhando há mais de 10 anos com marketing digital, já trabalhei em diferentes segmentos, desde campanha políticas, indústria, varejo, agências, e aqui na Running Digital hoje atendemos cerca de 40 clientes no Brasil e no exterior, focado 100% em performance, então ajudando e-commerces, muitos e-commerces e também de outros segmentos, com geração de leads, aplicativos, enfim, bem diversificado. E espero que hoje a gente consiga ter uma conversa bem produtiva aqui para trazer insights para quem trabalha com e-commerce e está precisando impulsionar seus negócios com mídia paga. Legal. Josafá, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, contribuir com o seu conhecimento com a gente. E vamos começar o papo, porque eu acho que é isso que a galera tá esperando, né? A gente falar sobre mídia. Quando a gente fala de mídia, né, a gente tem muitas coisas relacionadas à mídia digital, né? A gente tem um canal de venda, a gente tem um público para quem a gente está realizando uma campanha. E aí eu queria saber, né, como que a gente consegue pensar na adequação dos anúncios para o público correto e como é esse processo de organizar essa parte inicial aí de um projeto de mídia paga? Certo. Bem, em tudo, né, qualquer campanha de marketing, campanha publicitária, ter uma adequação correta, entender qual é o público-alvo é essencial em qualquer estratégia. Mas quando a gente fala de mídia paga, a gente entender corretamente o público-alvo é crucial para o sucesso da ação. Como a gente vai avaliar métricas, né, KPIs que vão ser faturamento, ROI, enfim, CAC, uma série de métricas importantes que a gente vai medir o sucesso da ação por esses indicadores, o público-alvo é fundamental para que a gente atinja os objetivos. Por que eu falo isso? Muitas vezes as empresas falham muito em falar com audiências que não são, né, ali os clientes que realmente são potenciais clientes. Ela acaba trabalhando muitas vezes porque eu tenho uma exceção, eu tenho algumas pessoas com 65 mais que compram no meu e-commerce, então faz sentido eu rodar a campanha. Não, faz sentido você rodar a campanha para aquele público-alvo que representa 60%, 70%, 80% do seu faturamento de quem traz receita. Então, a gente, quando trabalha em performance, é sempre sobre otimizar a verba da melhor forma possível e entender se o público-alvo vai ajudar você a entregar o anúncio só para quem faz sentido, tanto na questão demográfica, como também em outros aspectos. E também faz muito sentido para entender o tipo de mensagem que você vai construir, o tom de voz e os canais que você vai escolher. Então, o público-alvo ajustado corretamente vai garantir que você tenha sucesso em todas as ações, desde os canais que você for escolher, o tipo de criativo, o tom de voz, até, inclusive, a performance mesmo de quem a interação, né, gerar tráfego qualificado que vai gerar na venda, na meta que você está procurando alcançar. Então,
A gente até fez recentemente um artigo no blog, um vídeo para o nosso YouTube, onde a gente falou que você pode ter a peça publicitária mais incrível, mais bem trabalhada, melhor produzida. Se você não tiver acertado o público-alvo, ela não vai funcionar. Então, segmentação é rei em campanha de mídia paga. Sim, e até porque, né, principalmente a galera que está iniciando agora, né, a gente viu nesses últimos, eu falei em outros bate-papos e trazendo agora de novo, a gente tem visto muita gente entrando para esse ambiente digital, né, e muita gente que não tem tanto investimento para poder realizar campanhas de mídia paga. Então, conseguir ser assertivo, né, nesse momento de planejar a campanha, de iniciar e conhecer o perfil para onde vai direcionar a campanha, eu acho que consegue trazer esse resultado mais assertivo, uma campanha que performe melhor, né? Estou errado? Não, tá corretíssimo, corretíssimo. A gente mesmo quando trabalha com orçamentos maiores, a gente vai precisar limitar. Dificilmente você vai estar com um orçamento que você pode falar com todo mundo, tem dinheiro para falar com todo mundo e falar bem com todo mundo, porque não é só falar com todo mundo, né? É ter a frequência ideal, encontrar esse consumidor no momento mais adequado, no ponto de contato adequado. Então, tendo um orçamento pequeno, um orçamento maior, você precisa ter o teu target bem definido, ter o ideal customer profile, né, bem definido, para chegar nesse público. É claro, muitas vezes faz sentido você começar um pouco mais amplo. Quando você não tem certeza, será mesmo que a minha hipótese, que é esse público-alvo que vai comprar de mim, está correta? Faz sentido você começar mais aberto, testar, validar a sua hipótese, se realmente o público que você acreditou que ia comprar mais, que ia ter um melhor ticket, está comprando, aí você fecha, não vou mais entregar para os outros públicos. Então também é legal tomar um cuidado para quem está começando com campanha de mídia paga, também não se deixar levar por crenças, tanto no ponto de vista de público-alvo, como de canais também. O meu público-alvo é esse e ele não usa tal canal, será? Vamos testar primeiro, vamos entender se realmente não usa esse canal, ou se esse canal não tem uma importância em algum momento na jornada de compra. Legal. Josafá, eu vou trazer agora duas perguntas, elas são bem parecidas, mas uma eu vou falar num sentido, eu quero uma resposta num sentido mais geral, assim, de quando a gente pensa em campanhas de mídia paga, e outra eu queria que você me desse uma visão, assim, mais relacionada ao e-commerce, né? A primeira pergunta que eu queria trazer para você é quais são os princípios básicos para a gente tocar uma boa campanha de mídia paga? Beleza, de forma geral, os princípios básicos não fogem muito de uma outra estratégia de marketing digital bem sucedida, porque a gente precisa, como a gente estava falando, entender público-alvo. Então, quem são minhas personas, quem são minhas buyer personas, onde eles moram, como eles vivem, o que eles comem, o que eles têm de hobby, o que eles são casados, solteiros, qual é a orientação política deles, para eu entender esse público-alvo. Então, é o primeiro ponto. Então, público-alvo. Claro, gente, tem que definir aí quais vão ser suas métricas, seus indicadores, ter muito claro. Não adianta ter muita métrica, 3 a 5 métricas chaves, os KPIs, e tem as métricas secundárias. Então, se eu sou e-commerce, por exemplo, provavelmente a minha métrica principal em uma campanha genérica aí vai ser faturamento, ROI, né, ROAS. Se eu sou falando de outro tipo de ação, muitas vezes uma ação para geração de leads, vai ser o número de leads, o custo por conversão, o custo por lead. Então, eu tenho que definir o público-alvo, definir as minhas métricas, claro, questões básicas como orçamento, tempo de duração, tudo isso. Tem que, a partir do público-alvo, né, como eu falei, tudo parte do entendimento do meu público-alvo, identificar as dores, para identificar como que o meu produto supre essas dores. Inclusive, esses argumentos, identificando as dores desse público-alvo, eu posso usar nos meus criativos, né, para ter chamadas que vão realmente reter a atenção do usuário para que ele clique, para que ele se interesse. Então, entender público-alvo, entender as métricas que eu vou acompanhar, que fazem sentido, as métricas corretas, porque, vou voltar aqui nas métricas, se o seu objetivo é geração de leads, por exemplo, não adianta você ficar, a sua métrica principal, o seu número de cliques no anúncio, né? Não é isso que você está procurando. Então, ter isso claro é muito importante. Verba, local que você vai rodar, ter a dor do cliente muito clara e como é que você supre essa dor. E aí,
fazer uma criação de uma campanha, né, bem executada, tanto do ponto de vista de copy, como também na ferramenta bem configurada, colocar, rodar e otimizar. Eu sempre falo que quem trabalha com mídia paga, com performance, é mais importante a otimização quase que a criação da campanha, porque a gente sai do modelo de pensar tradicional de marketing, publicidade, que todo o esforço é em criar a campanha e lá no final se vê se deu certo ou não. Quando a gente fala de performance, na verdade, tem que ter um esforço muito grande para criar, para que seja uma criação efetiva, mas boa parte do sucesso dessa campanha está no dia a dia, nas otimizações. Legal. E aí, você está falando de otimização, Josafá, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é essa otimização aí que você está falando, porque pode ter uma galera que não está na mesma linguagem e não sabe. Certo. Só complementando que eu esqueci de ser específico sobre e-commerce, então, gente, para e-commerce, algumas métricas muito importantes para vocês ficarem de olho quando vai criar a campanha de mídia paga. Faturamento, claro, faturamento por canal, quanto de faturamento cada canal está trazendo, o custo por aquisição em cada canal, o ROAS ou o ROI, né? Hoje em dia está se usando bastante o ROAS, que é o retorno sobre investimento de publicidade. Então, investir R$1, quanto que voltou? Voltou 10, voltou 20? Então, essas são algumas métricas que geralmente são muito importantes. Para outros e-commerces, muitas vezes em algumas campanhas, como de remarketing, para fazer a pessoa ter recorrência, pode ser que eu tenha que acompanhar também o potencial dessa campanha de trazer recorrência, de trazer o usuário de volta. Enfim, aí vão ser casos específicos. Caminhando, então, porque você me perguntou, eu esqueci a tua pergunta, desculpa. Porque você falou da otimização de campanha. Certo. Aí eu queria que você desse uma explicaçãozinha rápida para o pessoal que está assistindo a gente, o que é essa otimização que você falou. Só para o pessoal saber que é a otimização, claro. Depois a gente volta para as perguntas que eu tenho separadas aqui para você. Gente, otimização, quem vai trabalhar com campanha de mídia paga precisa ter braço ou uma agência, ou enfim, alguém que consiga todos os dias olhar suas campanhas. Por quê? Você tem que, rodando Google, Search, campanha de busca, você tem que todo dia olhar os termos de pesquisa pesquisados, fazer negativações, incluir palavras-chave novas. Se você não está trabalhando com estratégia de lance automatizada, vê se o seu lance está adequado para a posição que você quer alcançar, vê se os seus anúncios estão com índice de qualidade bom, com CTR, uma taxa de clique boa, e criar novos anúncios que vão trazer um CTR melhor, e pausar o anúncio que não está tendo um resultado tão bom. Isso de Google. Então, display, entender tantos criativos, como é que tá a conversão de cada criativo, entender quais canais estão trazendo o melhor resultado, ir lá no seu Analytics e ver, muitas vezes pode ser que o teu custo por conversão no display está mais baixo que na pesquisa, só que você vê que o faturamento da busca está melhor que no display. Então faz mais sentido você, mesmo com custo por conversão mais alto na busca, investir mais na busca do que no display. E isso é parte da otimização e de análise. Facebook, mesma coisa. Você viu que você criou um público-alvo lá, um público de envolvimento, quem se envolveu nas suas redes, e ele estava convertendo e parou de converter. Por quê? Pode ser que esse público tenha esgotado, está com uma frequência de exibição muito alta, 6, 7, 10. Tem que diminuir a verba nesse conjunto de anúncios, criar um novo público-alvo mais amplo, que você consiga atingir novas pessoas. Então, gente, essas análises diárias que vão resultar em alterações nas campanhas são cruciais para que você tenha sucesso. O sucesso de uma campanha hoje, que está ótimo no público-alvo no Facebook, ou uma palavra-chave que está funcionando super bem no Google, pode ser que amanhã não funcione. Uma palavra-chave que hoje está super em alta, com um volume de busca muito bom, pode ser que ela caia em desuso, seja substituído por um outro termo, ou porque estava um assunto na mídia, e daqui a pouco você tem que encontrar uma outra estratégia para chegar nesse público-alvo, que não através de busca, porque as pessoas deixaram de procurar por aquilo. Então, otimização é isso, é todos os dias, né? LinkedIn é a mesma coisa. Então, tem 1000 formas de otimizar, 1000 análises, e precisa ficar de olho nisso, senão o resultado não chega. Legal. Eu tinha preparado aqui umas perguntas para você, acabei pulando uma na ordem porque eu achei interessante a gente ligar essa pergunta ao tema que você estava falando anteriormente. Mas aí vou voltar para a ordem normal das perguntas que eu quero fazer para você, Josafá. Isso me traz uma questão na cabeça, né?
Eu também conversei num outro papo com uma outra agência exatamente sobre essa questão da importância do marketing digital para o e-commerce, né? Porque a gente vê muita gente entrando para construir uma loja virtual, mas ao mesmo tempo que tem muita gente entrando, muita gente saindo porque não consegue fazer a loja ganhar atração, fazer a loja sobreviver, porque existem diversos concorrentes diferentes, existe muita coisa acontecendo ali naquele ambiente. E ter um e-commerce, de fato, não é só você criar uma loja, inserir seus produtos e começar a vender. Você precisa pensar em toda a estratégia que tem ali por detrás. E aí eu te pergunto, é possível existir um e-commerce de sucesso sem mídia paga? Você já viu? Você conhece? Olha, não conheço. Não é que o e-commerce não possa ter sucesso. Mas o que acontece geralmente, a pessoa cria uma loja virtual e ela geralmente quer ter retorno, né? Começar a ter faturamento. Quando a gente não trabalha com mídia paga em e-commerce, primeiro, se você vai trabalhar uma estratégia toda apoiada em SEO e redes sociais, enfim. Primeiro, redes sociais, você vai ter que começar a construir audiência, construir público, crescer teu perfil, para daqui a alguns meses, a não ser que você seja um fenômeno, um viral, você começar a ter algumas vendas de rede social. SEO, mesma coisa, você começou agora, começar a tua idade de domínio, enfim, vai demorar alguns meses, muitos meses, para você ter um volume relevante de tráfego para começar a ter venda. Mídia paga, o benefício dela é que ela consegue te dar um resultado de uma forma bem efetiva, e independente de teu site estar super bem ranqueado com SEO, ter tráfego que venha de e-mail, que de redes sociais, enfim, de outras fontes que não seja mídia paga, você geralmente precisa de mídia paga para compor o teu faturamento e também para trabalhar com ações promocionais, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, para você trabalhar, porque no SEO você não vai conseguir trabalhar isso, dificilmente, né? Então, e também para você conseguir aproveitar melhor o público-alvo que está acessando o teu site, porque a gente sabe que hoje em mídia paga a gente consegue recuperar muito carrinho, vender para muita gente que acessou e não comprou na primeira vez. Então a gente consegue com mídia paga ter uma série de estratégias, uma série de ações para compor um faturamento saudável para o e-commerce. Claro, o e-commerce não pode ter todo o faturamento dele baseado em mídia paga, isso não é saudável, tem que ter uma diversificação de canais. Mas eu sempre digo que hoje dificilmente você vai conseguir ter sucesso, chegar nas suas metas sem fazer investimento em mídia paga, porque ela é importante nesse composto de canais, nesse composto de marketing que você vai encontrar. Falo sempre uma analogia, quando você vai criar uma loja física, né? Você vai lá e cria uma loja no shopping. Então, você cria uma loja no shopping, você está comprando ali, alugando ponto de venda, vai decorar e você está comprando um tráfego que passa na frente da sua loja e vai entrar e você vai vender, né? Você está comprando ou colocando a sua loja num ponto de venda que tem fluxo de pessoas. Então, o teu esforço de marketing, ele tem que ser um pouco menor. Quando você trabalha com e-commerce, não tem ninguém passando na frente da sua loja. Então, você precisa levar pessoas para lá. E tem um erro muito comum que todo mundo investe todas essas economias, todos os investimentos em criar a loja, em colocar estoque, e na hora de lançar, não tem verba para investir em marketing. E aí é que está o problema que fecha, né? Porque se você não consegue trabalhar com tráfego, gerar audiência no seu site, seja com mídia paga, seja com outros canais, e geralmente a mídia paga é a primeira opção, quando você está abrindo, começando, não vai dar certo, você não vai vender. Você não tem forma disso funcionar. Então, eu acho que ainda é um erro muito comum das pessoas acharem que é só criar um site, colocar no ar e que as visitas vão cair de algum lugar, o tráfego vai vir de algum lugar que não é de um esforço que precisa ser feito. Legal. Essa analogia que você trouxe agora, me lembra muito uma expressão que acho que foi o Christoph Nevert, que ele é o head de e-commerce da Reserva. Ele falou uma vez, né, que uma loja virtual sem marketing digital, ela é a mesma coisa que você construir um outdoor no deserto, né? Porque você está construindo uma loja onde que ninguém vai ver, porque tem muitos concorrentes, as pessoas elas compram as palavras que estão sendo utilizadas para poder achar aquele produto. Então, é muito importante, né, ter essa noção de que é preciso ter um investimento em mídia paga, é preciso ter isso no planejamento, é preciso entender a importância da agência, né, dentro desse processo, ajudando, auxiliando,
ajudando a otimizar esse processo. E aí, falando da importância, né, a gente já falou de otimização, mas aí eu queria que você trouxesse um pouquinho mais sobre a importância dessa análise de resultados, né? O que isso traz? Porque a gente diz também que campanhas é muito teste, né? A gente vai testando, vai analisando o resultado e vai mudando. Exatamente, exatamente. A gente precisa medir o tempo todo e tudo para que a gente certifique que está sendo usada a verba nos canais corretos, nas campanhas corretas, né? Então a gente testa, coloca no ar, mas precisa certificar de saber se o resultado está realmente acontecendo, porque o que é comum, a pessoa está com a loja dela no ar e ela cria uma campanha no Facebook lá, e aí ela percebe, olha, aumentou os pedidos hoje, o outro dia caiu, então ela coincide que quando ela colocou a campanha, aumentaram os pedidos, mas ela não tem certeza se realmente foi da campanha, ou será que ela melhorou o posicionamento dela orgânico no Google. Então, é muito importante que quando você vai criar o site, né, seja como uma plataforma, ou seja como programador, se certificar que você esteja com as metas no seu Google Analytics configuradas para entender quando aconteceu uma transação, tá com o comércio eletrônico configurado para entender o valor, né, de faturamento, e aí você vai conseguir, através do Google Analytics, entender quantas vendas você teve do Facebook, quantas teve do Google, quantas teve do Instagram, quantas teve, enfim, com as ações que você está fazendo, entender o faturamento de cada um desses canais, aí você vai poder ver quanto você investiu em cada canal e quanto de retorno cada um desses canais trouxe, porque é a partir disso que você vai conseguir ter uma operação saudável. Para você ter certeza das suas estratégias, executar estratégias que vão trazer um retorno sobre investimento realmente bom, precisa estar com isso tudo metrificado, acompanhando muito perto, dia a dia, para que você consiga, inclusive, direcionar o orçamento de um canal para o outro, pausar a campanha, né? Porque muitas vezes você pode estar com uma palavra-chave que teoricamente faz todo sentido para o seu negócio, e quando você vai ver, na verdade, aquela palavra-chave, ela gera cliques, muitos cliques, mas não gera receita. E aí você vai ver que tem uma outra palavra-chave lá, que muitas vezes é mais caro, que gera até menos cliques, mas que gera receita. Se você não tem essas métricas configuradas no seu Google Ads, no seu Google Analytics, no Facebook, você não vai conseguir trabalhar com otimização. Então, independente de você ser uma pessoa que está sozinha, que não tem uma estrutura te apoiando, vá atrás de entender, de configurar isso, porque o primeiro passo é medir, né? Você tem que medir para que você possa tomar decisões, senão fica no escuro, fica totalmente no escuro. Sim. E aí eu bato de novo na tecla da importância da agência digital hoje para um e-commerce. Eu realmente, assim, eu venho de um background de trabalhar com parcerias com agências digitais, então eu vejo realmente a importância que uma agência ela tem para o e-commerce hoje, para ajudar na atração, para ajudar no crescimento. Realmente, assim, é importante a gente ressaltar isso. Falando da otimização e da análise de resultados também, ainda, né? Quais ferramentas você enxerga, quais ferramentas a gente tem mais acessíveis para mensuração desses resultados, para fazer essas análises que você conhece? Certo. Uma que eu acabei de citar, então, que é de graça, que é muito popular, que é o Google Analytics, que é muito importante. Eu acho que qualquer pessoa, mesmo que ela tenha uma agência que vá cuidar das campanhas dela, uma equipe de marketing, é preciso que o dono ali, o gestor, o gerente da loja virtual tenha familiaridade com o Google Analytics para ele poder olhar, ver dados, porque a gente tem a parte de mídia paga, que muitas vezes vai estar a agência atendendo, mas tem uma série de outros indicadores que são muito importantes, que tem a ver com toda a estrutura do e-commerce mesmo, que o Google Analytics vai fornecer. Então, é bem importante o uso do Google Analytics, tanto pela agência, os profissionais de marketing, e também pelo gestor ali da loja virtual, dono, enfim. A gente tem outras ferramentas que são bem importantes para quem vai trabalhar, por exemplo, com o Google Ads, que é o Keyword Planner do próprio Google. A gente tem o SEMrush, que é muito interessante para trabalhar não só SEO, mas também palavras-chave para, inclusive, outros estudos para Google Ads. Então, no SEMrush você consegue ver, inclusive, uma projeção de quanto seu concorrente investe no Google. Então, isso é bem interessante.
A gente usa muito aqui na agência com os clientes, né? Nossa, eu tô investindo muito já, olha só, teu concorrente investe 10 vezes mais do que você, então não é muito não. Então, o SEMrush é bem legal também. A gente tem também uma ferramenta que a gente usa muito, porque muitas vezes uma campanha ou um site não está vendendo, não porque a campanha não está bem feita, ou porque o teu disparo não era bom, mas porque pode ter um problema no site. Então, tem ferramentas como o Test My Site with Google, do próprio Google, para testar a velocidade do site em conexões 4G, para você entender se o teu site muitas vezes pode estar lento. Então, tem uma ferramenta que a gente usa também, que é bem interessante, chamada Smart Look, é uma ferramenta portuguesa que você instala o código no site, ela grava a tela do usuário para você identificar o comportamento dele no checkout, na interação com as imagens. Com uma ferramenta como essa, que ela tem uma versão free, com uma quantidade de gravações, você consegue entender em que momento as pessoas estão abandonando a sua página, se no checkout está tudo certo, se está tendo um problema, muitas vezes, a pessoa está todo mundo embora em tal estágio. Enfim, essas ferramentas todas que eu citei, elas têm uma versão ou free ou são de graça, estão disponíveis para que todo mundo possa utilizar, tanto para a melhoria do site, como também das campanhas. Mas tem uma infinidade aí de opções, né? Não tem desculpa para não fazer um diagnóstico legal do site, não fazer um diagnóstico também bom das campanhas. Vocês anotaram, né? As ferramentas, os nomes, essas ferramentas, algumas delas você pode usar gratuitamente. Eu espero que vocês tenham anotado aí, porque essas dicas, elas são valiosas e valem ouro. Agora sim, eu quero te pedir uma dica para mim, e eu acho que vai ser uma dica que vai servir para todo mundo, né? Se eu fosse começar um e-commerce hoje, quais os canais mais importantes de mídia paga eu deveria prestar atenção, deveria estudar para poder investir? Muito difícil você pensar hoje um e-commerce que não tenha Google Shopping, por exemplo, para começar. Sempre falo que Google Shopping é o coração da estratégia de mídia paga em qualquer e-commerce. Dificilmente você vai ter um e-commerce sem mídia paga. Então, o Google Shopping é muito, muito importante. Que você pense nessa estratégia, uma estratégia que você consegue ter um excelente resultado, um retorno muito bom, na maioria dos casos, e é um tipo de campanha relativamente simples de criar. O segredo dela está em você ter um Merchant Center atualizado, que funcione, com um catálogo de produtos atualizado, e depois a campanha em si, ela não é uma campanha difícil de gerenciar. Tem alguns aspectos importantes, mas não é a campanha mais complexa do Google. Então, shopping, com certeza. Busca é muito importante, campanha de busca. É importante você ter também campanhas de remarketing, e aí você pode usar a rede de display do Google, também usar Facebook, né? Chega a ser triste um e-commerce que não tenha remarketing, tem um monte de gente que entra no site, não compra, e você simplesmente esquece daquele usuário. Então, você precisa ter remarketing para trazer esse usuário de volta, recuperar, e geralmente campanhas de remarketing tem um custo por conversão que é incrível. Então, Google, então assim, shopping, display, busca. Social, na maioria dos casos, social faz muito sentido, Facebook, Instagram, você pode trabalhar com campanhas tanto para encontrar clientes novos, tanto para impactar aqueles que acessaram o seu site com campanha de remarketing. Geralmente, esse mix resolve 99% dos casos, porque também nem sempre se tem verbas muito grandes, onde você pode trabalhar muitos canais. Mas partindo ainda, você tem a opção de programática, que você pode encontrar audiências diferentes também. Eu recomendei a programática em casos mais específicos. Geralmente, quando está com uma verba mais reduzida, não faz muito sentido você ir para a programática. Para e-commerce também geralmente não faz muito sentido o LinkedIn, aí depende, a não ser que você tenha um produto muito mundo corporativo, enfim, mas é raro o e-commerce ser necessário trabalhar com LinkedIn. E tem uma opção que é bem bacana, que está sendo ainda pouco explorada, mas que é o YouTube, mas que eu também recomendo para contas que já tentaram todos os canais, estão precisando conseguir novas audiências e o display já não está servindo, a busca não está servindo, o social não está servindo, então o YouTube serve como alternativa de encontrar mais pessoas
em campanhas, claro, voltadas para conversão. Você cria uma campanha focada em gerar conversões no YouTube. O teu custo por conversão vai ser mais alto que na busca, aqui no shopping, mas é um canal alternativo e também funciona para quem tem um histórico de conversões na sua conta do Google Ads, tem que ter um histórico de pelo menos 100 conversões. Então, geralmente, só recapitulando, né, gente, o básico, feijão e arroz, shopping, busca e display no Google, campanha de social com o Facebook e Instagram, é o feijão com arroz que funciona para todo mundo, geralmente, e que resolve aí boa parte dos seus problemas. Legal, anotado aqui as dicas. Quando eu abrir meu e-commerce, vou colocar tudo em prática. Josafá, a gente está chegando ao final do nosso papo, mas antes de encerrar, eu queria aí que você deixasse algumas dicas para o pessoal, suas considerações finais, falasse um pouquinho aí mais, né, do que as pessoas podem colocar em prática, dar alguma ideia, alguma dica. Legal. Gente, eu acho bem importante quem vai trabalhar com mídia paga para e-commerce, pensar muito de realmente ser persistente, porque nem sempre quando você vai criar uma campanha, ela vai funcionar. Isso não é porque você está começando ou você não tenha tanta experiência com mídia paga. Inclusive aqui para a gente na agência que trabalha só com isso o dia inteiro, com um monte de cliente, tem muita estratégia que não funciona de cara, porque a gente tem as hipóteses, na hora de validar, ver se vai dar certo ou não dá certo. E isso é super natural. O que você tem que ter é a capacidade de analisar aqueles dados, entender por que não funcionou, o que não deu certo, formular uma nova estratégia e rodar e tentar de novo. E muitas vezes não vai dar certo de novo, aí você tem que tentar. Claro, né, tem que também ter esse olhar mais macro, ver se esse insucesso está ligado apenas à mídia paga ou ao e-commerce como um todo. Porque se você for ver que você não tem venda por nenhum canal, nem por mídia paga, nem por orgânico, as pessoas acessam o seu site pelo e-mail também e não compram, aí provavelmente um problema que tem a ver muitas vezes com o seu produto, né, com a sua loja virtual. Mas quando tá tudo vendendo e a mídia paga não está vendendo, obviamente o problema está na sua campanha de mídia paga, você tem que continuar testando e trabalhando. E também, gente, eu vou trazer aqui alguns prazos que eu acho que pouca gente sabe, que são importantes respeitar em maturações de campanha de mídia paga quando você estiver criando sua estratégia. Por exemplo, quando você faz uma campanha de Google, você não vai conseguir ter certeza se ela deu certo ou não antes de pelo menos 15 dias essa campanha rodando. E quando você faz uma alteração muito grande, você trocou criativo, trocou estratégia de lance, você vai ter que esperar 15 dias para entender se a campanha deu certo ou não. Então, se você fez uma alteração hoje, você não pode amanhã ir lá fazer uma outra alteração ou não deu certo. Não, você não sabe, esperar 15 dias. Facebook, pelo menos 7 dias. Claro, nesse período, você pode ir analisando taxa de clique, negativando palavras-chave que você vê que não faz sentido, uma série de questões que você pode ir observando. Mas se deu certo ou não, se realmente o número de conversões vai estar legal, se o faturamento vai atender as suas necessidades, as suas metas, você tem que esperar. Então, estou falando isso porque tem muita gente que tem essa pressa, fica mudando todo dia a campanha, e aí não tem jeito de dar certo, não. E por fim, gente, quem vai entrar aí em e-commerce e vai apostar com mídia paga, seja sozinho, seja com agência, não pode ter medo de testar e apostar em teste. Porque muitos hacks, né, muitos insights valiosos e muito aquele ROAS maravilhoso, aquele retorno incrível, é com um teste maluco mesmo, que você vai colocar uma verba. Então eu sempre falo, deixa uma verba separada, que é para testar em ideia maluca mesmo, porque se você fica sempre no feijão com arroz, sempre no campo do conservador, você sempre vai ficar ali fazendo as mesmas estratégias que a sua concorrência está fazendo. Então isso acaba não te diferenciando e não te colocando muitas vezes à frente da concorrência em alguma estratégia nova. Então, eu acho que é isso, basicamente, testar, ter paciência, não desistir, e mídia paga, ao contrário do mito, né, que eu acho que hoje em dia está se desfazendo, dá retorno sim, dá ROI positivo, só que realmente tem que ter atenção, é complexo, é complicado, mas tendo alguém todo dia olhando, trabalhando nas contas, funciona, dá certo, e consegue alavancar muito e-commerce aí. Perfeito. Josafá, obrigado pelo papo com você, obrigado pelo seu tempo. Foi muito interessante. Eu, particularmente, aprendi muito. Acredito que o pessoal que está assistindo a gente também aprendeu muito com os seus conhecimentos. Realmente deu uma visão diferente sobre mídias pagas. Eu acho que a gente precisa
tirar esse mito, né, da mídia paga, né, mostrar que é importante para o e-commerce, que dá para fazer, e também trazer a importância que a agência digital tem nesse negócio, né, que tem para o e-commerce também. Então, eu acho muito importante. Mais uma vez, quero te agradecer a presença, quero agradecer o pessoal que está acompanhando a gente e dizer que ainda tem muito SMV pela frente, então acompanhem os próximos conteúdos, beleza? Até a próxima, pessoal. Obrigado. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.